Eu sou o engenheiro Carlos Silva e é com muito prazer que vos trago um remake de um vídeo elaborado por nós o ano passado, mas que estava apenas legendado. Então, desta vez, nós refizemos o vídeo com narração. Fica mais entendível para vocês. Então, vamos dar aqui o exemplo do cálculo do integral de linha. E depois vamos confirmar pelo teorema de Green que o resultado está correto. Vamos considerar uma função vetorial f que não seja muito complicada. Por exemplo, esta, f de x, y, igual a menos y, x. Portanto, o que esta função faz, no fundo, é trocar a posição dos dois argumentos e troca o sinal ao primeiro argumento. E agora vamos tentar calcular o integral desta função ao longo de uma fronteira de uma determinada região A. A região A é isto que está aqui e a fronteira é a linha vermelha. E esta função que está aqui, este troço inclinado da fronteira, é descrito pela função y igual a e elevado a x menos 1. Ora, vamos confirmar se as coordenadas estão corretas. Quando o x é 0, e elevado a 0 é 1, menos 1 é 0, está certo, recai sobre o eixo x. Quando o x é 1, e elevado a 1 é e, menos 1 dá e menos 1. Cá está ele, corresponde a esta altura aqui. Portanto, agora que já temos a fronteira da região A, vamos tentar então calcular o integral de f ao longo desta fronteira. Como de certo devem estar recordados das aulas de cálculo, supondo que vocês já tiveram aulas de cálculo, estas integrações têm que se fazer por parametrização. E o que é uma parametrização? Não é mais do que arranjarmos uma função apenas com uma variável, normalmente a gente escolhe a letra t para essa variável, e apenas com uma variável vamos tentar descrever o caminho que a função vai percorrer. Então, cá está. E as parametrizações não são únicas. Por vezes consegue-se arranjar mais que uma parametrização para o mesmo caminho. Portanto, nós optamos por começar por este troço aqui, o tal que é descrito pela equação y igual a elevado a x menos 1, e decidimos fazer o t variar entre menos 1 e 0. E considerarmos, nós criámos esta função, inventámos, que g1 de t é igual a menos t, vírgula, é elevado a menos t menos 1. Ora, vamos confirmar se isto bate certo. Então, quando o t é menos 1, aqui menos 1 é 1, está certo, o x é 1, no início do troço. E quanto é que vale a coordenada y? É levantada menos 1, é menos 1, cá está, coordenada y, deste ponto. E no ponto 0, quando o t é 0, menos 0 está aqui, está certo, é levantada menos 0, ou seja, é levantada a 0 é 1, menos 1 é 0. Cá está, é onde o troço acaba, na origem do referencial. Então, parece que está tudo certo. E vamos derivar esta função, vamos precisar da derivada. dg1 dt é igual a menos 1, que vem daqui da derivação do menos t, e menos é levantada a menos t, que vem da derivação desta parte aqui. Então, já temos a função parametrizadora do primeiro troço e a sua derivada. Vamos passar à fase seguinte. Como é que se calcula? O integral número 1, que corresponde àquele troço, vai ser o integral entre menos 1 e 0, porque é entre estes limites que t está a variar, do quê? Da função f, mas nós iremos colocar a função g dentro da função f. Vamos calcular a função f da primeira entrada de g1 e da segunda entrada de g1. E vamos fazer o produto interno desta função pela derivada de g1. E depois integramos isto tudo em ordem a t. Parece muito complicado, mas não é. Vamos ver. Vamos devagarinho. Quanto é que vale a função f? Vale menos y. Então nós vamos à função g1 e onde está a segunda entrada, corresponde ao y, nós vamos trocar-lhe o sinal e colocar aqui. Cá está ela. E quanto é que vale a segunda entrada da função f? Vale x. Então nós vamos à primeira entrada da função g1, corresponde a x, e colocamos aqui. E depois fazemos o produto interno com a derivada da função g1, que já calculámos no slide anterior. Ora, o produto interno é este vezes este, mais este vezes este, dá isto aqui. Isto aqui já é um escalar, já não é um vetor. E agora vamos integrar. Ora, isto é uma integral que se calcula por partes,
E depois de aplicarmos a primitivação por partes e de fazermos variar a primitiva entre menos 1 e 0, que são os limites de integração, vem que este primeiro integral é igual a e menos 3. Já temos o resultado do integral do primeiro troço. Vamos passar ao segundo. Como estamos a integrar no sentido direto, que é o sentido contrário aos ponteiros do relógio, passemos agora à parte do caminho que recai sobre o eixo do x, esta aqui, a vermelha, entre 0 e 1. Agora, muito cuidado. Esta variável t, a variável parametrizadora, não pode dar saltos, não pode ter descontinuidades, tem que ser contínua. Ora, se ela acabou no 0, no cálculo da parte anterior, ela tem que recomeçar no 0 agora. Nunca se esqueçam disto. A variável de parametrização não pode ter descontinuidades no seu caminho. Então ela vai começar no 0 e dá-nos jeito que acabe no 1, porque aqui o caminho acaba em x igual a 1. Então a nossa função parametrizadora g2t vai ser t, 0. Vamos confirmar se isto é verdade. Quando o t é 0, quanto é que vale o nosso x? 0. Está certo? E quanto é que vale o nosso y? 0. Está certo? Porque começa na origem este troço. Vamos ver o que acontece no fim do troço. Quando t é 1. Então o x será 1. Está certo? E o y será 0. Porque aqui, esta segunda entrada da função g2 não depende de t. É sempre 0. Tem lógica, porque estamos a andar sobre o eixo do x. Então, esta função g2 parece que está corretamente definida. Agora vamos calcular a sua derivada. A derivada de t, 0 é 1,0. Muito simples. E vamos passar ao cálculo do nosso segundo integral. Os limites de integração são estes, entre 0 e 1. E vamos calcular f de g2 de t. Mais uma vez, o que é que fazemos? O que é que aparece na função f na primeira entrada? Menos y. Então vamos à função g2, pegamos no segundo argumento, trocamos o sinal e colocamos aqui. Cá está, menos 0. Porque aqui é 0, menos 0. E o que é que acontece ao segundo argumento da função f? É x. Então vamos ao primeiro argumento da função g2 e colocamos aqui. E agora fazemos o produto interno de f de g de t pela derivada de g. E isto vai dar 0 e o integral de 0 é 0. Portanto, este segundo integral, que corresponde a este troço, é nulo. Passemos ao terceiro troço. Ora bem, no terceiro troço, x valerá sempre 1. Lembrem-se que esta variável t tem que percorrer um caminho contínuo. Ora, se ela acabou em 1, tem que começar em 1. Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa. Ora, se nós fizermos variar o t entre 1 e e, e se definirmos a nossa g3t como sendo 1,t menos 1, o que é que vai acontecer? Vamos ver o que acontece quando t é 1. Quando t é 1, o nosso valor de x será 1, está certo? E o nosso valor de y será 1 menos 1, 0. Também está certo, porque começamos em y igual a 0, que é a linha do x. Vamos ver o ponto final do nosso percurso, quando o t vale e. Ora, aqui não muda nada. O x é sempre 1. E tem lógica, porque estamos a andar sobre a linha x igual a 1. E quanto é que vale o nosso y? Valerá e menos 1. Está correto. E menos 1. Y igual a e menos 1. Então, esta função g3t está bem definida. E podemos agora calcular a sua derivada, que é facílimo. 0,1. A derivada de 1 é 0. E a derivada de t menos 1 é 1. Vamos calcular o ser integral. Os limites de integração, como sempre, são aqueles. O integral entre 1 e e de f de g3t vezes a derivada de g3 em ordem a t. Ora, da mesma forma que calculamos as outras duas, calculamos esta e vamos descobrir que o integral entre 1 e e de f de g de t vezes g' de t é e menos 1. Agora que já temos os três integrais, podemos calcular o integral total, que é a soma dos três. E quando somamos os três integrais, descobrimos que o integral ao longo daquela fronteira é 2e menos 4. Será que nós temos alguma maneira simples de confirmar se isto é verdade? Bem, se este exercício viesse num livro, era só ir ver as soluções, mas este problema foi inventado por mim. Então, uma maneira que nós temos de verificar se está certo é recorrermos ao teorema de Green.
Em que é que o teorema de Turino nos pode ajudar? Ele diz-nos que o integral de contorno da região A pode ser substituído por um integral mais simples, integrado na própria área A. Então, isto diz-nos que o integral da função f ao longo da fronteira de A, este sinalzinho parece o sinal de uma derivada parcial, significa ao longo da fronteira de A. Portanto, este integral fechado ao longo da fronteira de A pode ser substituído pelo integral duplo calculado sobre a área de A, em que a função integrada é a diferença entre estas duas derivadas parciais. Ora, normalmente este integral é mais fácil de calcular do que este. Nem sempre, mas neste caso é. Vamos ver. Este F2 e F1 que surgem aqui representam respectivamente a segunda e a primeira entrada da função f. Portanto, neste caso aqui, a segunda entrada da função f é x. Quando nós derivamos em ordem a x, isto é uma derivada parcial, espero que saibam isso. Quando nós derivamos x em ordem a x, dá 1. E aqui, esta é a primeira entrada da função f, que é menos y. Ora, quando nós derivamos a função f em ordem a y, dá menos 1. Então, 1 menos menos 1, no caso da nossa função f, isto dá 2, que é uma função muito difícil de integrar, não acham? Vamos lá ver. Temos aqui então o nosso integral duplo. E os limites de integração são estes. O primeiro integral vai variar entre 0 e 1. Corresponde a estarmos a deslocar-nos na horizontal no gráfico. Enquanto que o segundo integral variará entre 0 e a levantada x menos 1, que é aquela curva esquisita, corresponde a quando estamos a andar na vertical, de baixo para cima, no gráfico. Ora, quando nós calculamos este integral, este 2 passa para fora e o integral resume-se a estes cálculos simplesinhos. Quando substituímos aqui os limites de integração, descobrimos que o integral vale 2e menos 4. Exatamente o mesmo que nós tínhamos descoberto da outra forma. Claro que o integral calculado das duas maneiras não podia dar resultados diferentes, a menos que houvesse um erro nos cálculos. Esperemos que este vídeo vos tenha sido útil e fiquem atentos a mais publicações de matemática interessante.